Bem, eu estou excepcionalmente aqui, né, para falar a respeito desse caso dessa criança que foi induzida ao aborto depois de engravidar do próprio tio, o tio que a violentava desde que ela tinha 6 anos de idade, né? Eu postei um vídeo que é um trecho da mensagem que eu preguei na Ágape, que na verdade foi ao ar para a Igreja Batista Ágape no dia 16 de agosto. E como até esse dia as mensagens são gravadas, né, eu confesso que quando eu gravei o sermão, eu não sabia ainda desse caso, né, um caso que corria em segredo de justiça, mas como eu faço exposições, né, dentro da exposição cabia uma aplicação a respeito do aborto, mas eu não era nem o intuito do sermão falar a respeito desse assunto, então apenas passei por cima, toquei de leve no assunto, apenas como uma forma de aplicação muito breve, muito simples, né? Mas no dia que foi ao ar a mensagem, realmente foi o dia exato em que o aborto estava acontecendo, quando eu estava pregando, ou seja, quando a mensagem estava indo ao ar na Ágape, o aborto estava terminando de acontecer, né? Então, aí depois que a mensagem foi ao ar e coincidiu de ser no dia do aborto, algumas pessoas me procuraram e queriam uma explicação melhor a respeito do assunto. Então, eu vou falar aqui a respeito desse assunto de modo também breve, né? E que Deus nos edifique através desse vídeo. Bom, antes de começar, eu gostaria de deixar claro o seguinte, que esse assunto não é um assunto fácil, não é um tema fácil, a situação não é fácil. E eu vejo muitas pessoas, no calor da emoção, falando pró e contra o aborto, às vezes sem se ouvir, sem ouvir a voz da consciência, e no calor da emoção proferem palavras de ordens e discursos totalmente levados pela emoção em si, sem muita lógica e sem entender realmente o que está acontecendo e todas as implicações do assunto em si. Nós devemos levar em consideração algumas situações que estão envolvidas neste caso. A primeira situação que nós devemos levar em conta é a situação da vítima. Estou falando da criança de 10 anos que foi induzida ao aborto, né? Em primeiro lugar, essa criança ela foi vítima do tio, do próprio tio, né? Eu tenho sobrinhos. Eu tenho um sobrinho que é praticamente meu filho. Meu irmão faleceu e nós ficamos cuidando dele. Então, é uma coisa que realmente causa muita revolta. Um tio é quase um segundo pai, a pessoa que está também para nos orientar, para ajudar na nossa educação. Do mesmo modo que eu sou tio, eu também sou sobrinho. Então, é uma coisa que causa realmente revolta. Essa menina foi vítima, ela é vítima, ela precisa ser protegida por todos nós. E ela também é vítima, como toda criança brasileira, da erotização infantil. Eu gostaria de abrir um parêntese aqui. Eu sou músico. E nós não podemos ignorar o poder de influência que a música tem. É o que tem acontecido. Tem se ignorado completamente o poder de influência que a música tem. E a música tem propagado sexo sem compromisso, drogas e vida no crime. Nossas crianças estão expostas a esse tipo de situação. Então, os pais, a sociedade, a igreja, os governantes, todos precisam ficar muito mais atentos a essa questão da exposição da criança a músicas pornográficas. Eu li um texto muito bom, até compartilhei na minha página no Facebook, da página Apóstolo Paulo Inconformado. Um texto joia a respeito do assunto e a respeito da erotização infantil. Então essa criança também, como outras, ela também é vítima desse tipo de situação. Mas existe uma outra situação que precisa ser bem compreendida. É a questão do tio, o agressor,
Esse agressor, em primeiro lugar, nós precisamos, como servos de Deus, implorar pela misericórdia do Senhor, implorar que Deus o transforme por sua graça, revele sua graça salvadora a ele, para que ele possa mudar de vida e ser uma nova criatura em Cristo, em primeiro lugar. Antes de querer odiar ou qualquer coisa, nós como cristãos precisamos orar por essa pessoa, porque Deus pode fazer algo na vida dessa pessoa. Deus pode transformar a vida desse homem, né? Não podemos esquecer isso. Do outro lado, nós temos de entender que os magistrados, eles são colocados por Deus com o poder da espada para punir. Então, que esse indivíduo seja punido no rigor da lei, de modo exemplar, para que outros que cometem a mesma prática possam temer e não cometer, possam ficar com medo a ponto de evitar esse tipo de prática e não abusar mais de nossas crianças. Então, é meio difícil aqui no Brasil, mas nós também precisamos orar a Deus para que Deus intervenha nisso, fazendo com que os criminosos paguem de modo exemplar, para que outros tenham medo de praticar os mesmos crimes. Eu fiquei sabendo agora, nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, ele está sendo preso lá pela Polícia do Espírito Santo, né? Parabéns à polícia que conseguiu achar o criminoso, mas que ele seja punido no rigor da lei como um modo pedagógico mesmo, para que os outros temam. A lei serve para isso, né? Essa é uma outra situação, um outro ângulo que nós podemos ver essa situação toda. Uma outra situação que deve ser levada em conta quando nós vamos opinar a respeito do assunto, além de levar em consideração a vítima e o agressor, nós precisamos também levar em conta a atitude dos manifestantes em Recife. Totalmente desrespeitosa, em nome de Deus fazendo o que não se deve, promovendo arruaça, gritaria em frente a um hospital. Por mais que estejam defendendo uma pauta cristã, por mais que estejam certos em defender algo que a Bíblia realmente defende, que é a vida, mas a forma está errada. Não dá para concordar. Nós temos leis no nosso país que proíbem barulho em frente ao hospital. Então estavam incomodando inclusive outros pacientes e nem se deram conta disso. Então também está errado. A igreja tem outras formas de militar. A igreja tem outros meios, né? É interessante porque enquanto tudo estava acontecendo, eu estava gravando o sermão, a minha exposição bíblica em Gênesis de 6 a 9. Eu sempre prego em sequência, em exposições, eu gosto disso. E, portanto, estava gravando, não estava sabendo de nada. E quando foi ao ar, tudo já havia acontecido. Mas algo que fica no ar, porque eu não sei se manifestaram, se alguma organização cristã se manifestou a respeito, mas se não sugeriram, poderiam ter sugerido a adoção do bebê que estava por nascer. Eu não sei se isso aconteceu ou não. Mas isso é uma forma da igreja se manifestar. E existem outras maneiras da igreja cristã se manifestar que não seja perturbar, por exemplo, a recuperação de outros pacientes que estão no hospital, né? Bem, a quarta situação que deve ser levada em consideração quando nós falamos nesse assunto é exatamente a seguinte: e aí, aborta ou não aborta? Esse feto, essa criança, ela é origem de um estupro. E aí, o que se faz? Bom, eu tenho visto muitas pessoas argumentarem e darem suas opiniões com base em absolutamente nada. Apenas em emoção, levados por uma raiva, sem refletir o assunto. Então, antes de qualquer coisa, peraí, vamos parar agora e vamos pensar o seguinte: quando começa a vida? Qual a origem da vida? Onde se dá a origem da vida? Nós cristãos, e à luz da biologia, da própria ciência, a vida começa na concepção. Então, desde a concepção, o feto já é um ser. Se ele é um ser, ali já tem uma vida. Então, é preciso tomar muito cuidado. Essa história de que o feto, a criança antes de nascer, é apenas uma extensão do corpo da mulher, isso não se sustenta. Isso não tem base nenhuma. Então, a primeira coisa que nós devemos levar em consideração: um feto
já é uma vida. A segunda questão que nós devemos levar em consideração é consequente dessa, que é a seguinte: toda vida é dada por Deus. Não existe vida que não seja planejada. Uma criança ela pode não ter sido planejada pelos pais, mas ela foi planejada por Deus, nosso Senhor. Então, se Deus deu a vida, somente Ele pode tirar. O mandamento não assassinarás ainda está valendo. Ele não caiu, não. Então, só Deus pode tirar uma vida. Então, quem pratica o aborto comete um assassinato. Ponto. Outra questão é a seguinte, tá, mas e se essa criança ela vai morrer depois de nascer? E aí, como é que faz? Ela vai morrer e, além de tudo, ela ainda vai causar risco de vida à mãe. E aí? Bom, nesse caso, essa é a minha posição pessoal. Quando a criança vai morrer, e é um fato certo e inequívoco, ela vai morrer, não tem jeito. Então, eu particularmente como pastor, sou favorável que os pais, os responsáveis, eles tenham a liberdade para decidir se praticam o aborto ou se continuam com a gestação. Isso é uma questão pessoal minha, porque realmente é difícil para a família. Nossa família passou por essa decisão, meu irmão com a minha cunhada, eles decidiram prosseguir com a gravidez. Minha sobrinha realmente morreu depois de 4 horas de nascida. Graças a Deus minha cunhada está bem, mas nós sabemos, não foi nada fácil para eles e também para nós, né, ver todo aquele sofrimento, eu que acompanhei de perto na época. Mas, então, por conta desse dilema ético tamanho, então eu sou favorável, eu particularmente, tá, sou favorável, que nesse caso específico, os responsáveis tenham a liberdade de escolher se querem prosseguir com a gestação ou se querem praticar o aborto. Neste ponto. Daí nós podemos pensar o seguinte, tá, então qual é a situação dessa menina de 10 anos que estava grávida? A origem era estupro. Realmente, uma origem complicadíssima, horrível. No entanto, vamos pensar o seguinte, qual era a situação do feto e da gravidez e da menina? Até onde me consta, né, até onde eu pesquisei, me parece que o parecer médico dos médicos do Espírito Santo é que a gestação estava acontecendo de modo natural, normal, na normalidade. E para a menina que estava grávida, era mais complicado praticar o aborto do que prosseguir com a gravidez. Então, o que mais causava risco à vida da menina de 10 anos era a prática do aborto. O menos arriscado para a menina era prosseguir com a gestação. Nesse caso, sendo assim, eu não vejo motivo para se praticar o aborto. Mas a origem é o estupro. Não tem diferença você matar uma criança dentro ou fora da barriga da mãe. Você seria favorável que agora todas as pessoas que estão vivas andando por aí são de origem, fruto de um estupro? Você é a favor que essas pessoas também morram? Eu creio que não. Então qual é a diferença? Não tem diferença. A diferença é que o feto está no estágio da vida, estágio de desenvolvimento da vida, e eu estou em outro estágio de desenvolvimento da minha vida. Mas somos seres humanos criados à imagem de Deus. Um bebê no ventre de sua mãe, ele já é a imagem de Deus. E na teologia nós entendemos que desde que a criança está na barriga da mãe, ali também já está sendo formada a parte imaterial daquele indivíduo. Então, um bebê que morre dentro da barriga da sua mãe, ele já tem em si um destino eterno. Então, é um outro indivíduo, sim. Então, eu acho lamentável tudo isso, acho que nós precisamos orar mais pelo nosso país, porque eu acho que esse assassinato de bebês precisa acabar. Precisa acabar porque onde nós iremos parar? Daqui a pouco a gente vai estar decidindo quem vive e quem morre. É complicado isso. Tirando a vida de inocentes, de pessoas que não prejudicaram em nada a sociedade.
uma criança que nem nasceu ainda, não deram a oportunidade para essa criança de ter um outro lar, de crescer, de se tornar um ser humano depois maduro e contar o seu testemunho e vermos as coisas lindas que Deus fez na vida dessa criança. Não deram essa oportunidade e é lamentável, eu tenho muito a lamentar. Repito, eu acho que a igreja poderia ter, com suas instituições, oferecido: olha, nós que estamos aqui porque nós queremos adotar a criança. Não sei se foi feito, realmente eu não sei. Se foi feito, amém, a igreja fez a sua parte. Se não foi feito, também lamentável. Lamentável a situação desse tio. Não culpo a menina de 10 anos, ela é vítima. Aquela gritaria daquele povo no hospital deve ter feito muito mais mal à menina do que bem. Os pais dela não sei se tinham estrutura para decidir, também devem ser protegidos, porque não é fácil. Creio que não seja fácil você ver sua filha numa situação dessa. Mas eu lamento aqueles que induziram, que apoiaram esse aborto, que tirou a vida de uma outra criança. E não levou em consideração, por exemplo, que muitas mães que praticam aborto depois ficam com traumas horríveis para o resto da vida. Isso precisa ser levado em consideração. Não levaram nem isso em consideração. Então fica aqui o meu lamento. Que Deus nos proteja, que Deus nos abençoe, que Deus proteja todas as crianças desse país. Amém.